Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues Carneiro. Aqui no meu canal eu posto uma série de vídeos que falam sobre mensagens de Deus. Tem também uns vídeos de testemunhos meus sobre minha caminhada. Então, fiquem bem à vontade. Antes mesmo aí de você acabar de ouvir essa mensagem, dá um like, compartilha, para que você não esqueça e também seja notificado quando eu gravar outros vídeos. Porque esses vídeos, certamente, antes que eles cheguem até vocês, essas mensagens, elas chegaram para mim primeiro. Acredite, elas servem para mim, para depois Deus trabalha na minha vida e eu projeto elas para vocês. Então, antes mesmo de eu começar a postar, Deus já trabalhou muito na minha vida. E com essa mensagem não tem nada de diferente. Eu tenho estudado e Deus tem falado muito no meu coração. E hoje eu venho falar de Lucas, capítulo 15, onde fala um pouco de percas. Eu tenho vivido um momento assim de percas desde o início do ano. Para quem me conhece sabe muito bem, são algumas percas, né? Mas glória a Deus por todas as coisas, porque já diz a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, vamos procurar ver o melhor lado, porque sempre há um melhor lado, um lado positivo, ainda que as circunstâncias digam não, elas existem. Porque é assim que Deus trabalha. Deus está ali forjando o nosso caráter, vendo até onde nós vamos resistir mediante as lutas, mediante todo um processo. E muitas vezes esses processos são doloridos. Nos fazem até pensar em desistir da caminhada. E aí o Senhor vem e nos dá um renovo. E essa passagem não é muito diferente disso, que fala sobre os perdidos. Lucas 15, ele vai falar sobre a ovelha perdida. Ele fala sobre a dracma perdida. E fala também sobre o filho pródigo, que também estava perdido. Porém, eu vou enfatizar um pouco mais na parábola do filho pródigo, em algum personagem que não está tão em evidência assim, e que Deus tem falado muito no meu coração. Vamos ver ali que nesse início dessa parábola aí do capítulo 15, ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma, que também estava perdida. O interessante é que no versículo 6 e no versículo 9, quando o pastor acha a ovelha e a mulher acha a dracma, eles dizem ali: alegrai-vos com aquilo que eu encontrei, se alegrem também, porque estava perdido, eu achei. Então ele chama as pessoas. E a história é um pouco diferente no filho pródigo. E aí eu vou te contar mais ou menos o que Deus tem falado no meu coração, de modo que eu consiga ser sucinta, né, para que você consiga entender essa mensagem de uma forma clara. E aí é interessante, porque nessa passagem do filho pródigo existem 3 personagens. É um pai, 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. O pai, ele representa Deus. O filho mais novo representa os pecadores, nós os pecadores, né? E os publicanos da época. E o filho mais velho representa os escribas e os fariseus. É esse o ponto, é esse o foco. O filho mais velho, fariseus. Isso tudo é muito atual para mim, né? Trazendo para o dia de hoje. O que me fez pensar é que o filho mais velho, ele nunca se afastou do pai, assim como o filho mais novo fez. Porém, ele também nunca esteve próximo. Ele se perdeu dentro da própria casa. Porque o filho mais novo, todos sabem,
que ele saiu de casa pedindo a parte dele da herança para o pai. O pai concedeu e ele foi viver com a parte da herança. Em determinado tempo, ele perdeu tudo. Ele se arrependeu, pediu perdão e voltou para casa, porque ele viu que ali até os empregados da casa do pai estavam vivendo uma vida muito melhor do que a que ele vivia, porque ele já comia restos de comida no chão, enquanto os empregados da casa do pai tinham toda a regalia. Então ele entendeu que aquilo tudo que ele fez, aquela precipitação, foi um ato impensável, um ato de que, deixa eu sair, deixa eu viver. Só que ele teve consequências sobre isso e pesou. Mas glória a Deus que ele se arrependeu e voltou. E quando ele voltou, o que acontece? Nada mais natural do que o pai recebê-lo, receber com todo o amor do mundo e fazer uma big festa. Matou lá um novilho, né? E foi aquela recepção para ele. Só que o irmão mais velho, por sua vez, vendo todo aquele alvoroço, ficou indignado com aquela situação. Olha, como assim? Eu que estou aqui, que sirvo meu pai, que sou obediente, que não ajo de rebeldia e nunca fiz isso, né? Mas, porém, também eu nunca recebi um cabrito para comemorar com os meus amigos. Ele sai e aí quando volta com vestes novas, com anéis no dedo, com um novilho para ele, uma grande festa. E ele se achou injustiçado por isso. E aí, isso me fez refletir sobre esse comportamento. Porque ele não se enxergava como um filho. Ele achava ali que ele era um empregado, que ele era um escravo. Ora, ele estava dentro da própria casa, mas ele estava perdido dentro daquela casa, porque ele não tinha um relacionamento com o pai. Uma vez que também o seu pai, perdendo o filho mais novo, o filho caçula, saindo de casa, ele não teve compaixão. Isso me fez pensar nos mandamentos que Jesus também deixou, que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não teve amor ao pai e ele também não teve amor ao irmão, porque uma vez que ele se depara com aquela situação daquela festa e ele pergunta o que estava acontecendo ali, ele entra numa rebelião que ele se recusa até a entrar em casa, e o pai, amoroso, assim como recebeu o filho mais velho, foi lá também falar com ele. Foi até a ele, no ato de humildade, no ato de amor, dizer para ele: meu filho, tudo isso que eu tenho é teu, porque ele dizia ali, caramba, eu se justificando, né? Ele dizia que tudo aquilo era dele, que ele estava ali se dedicando, mas não tinha esse tal reconhecimento. E o pai tentando conversar com ele sobre as comparações e as justificações dele. Ele ficava ali o tempo todo, achando justificativa, dizendo que ele era obediente ao pai, mas ele, na verdade, tudo que ele fazia era por vãs interesses. Porque ele sabia que ele teria aquela fortuna que já era dele. Então, era mais viável ele fazer tudo certinho, tudo bonitinho, para que ele recebesse a parte dele da herança, do que ele se rebeliar e fazer o que o irmão mais velho fez. Só que isso me levava a refletir. Esse homem, esse filho mais velho, ele estava perdido dentro da própria casa.
aonde não havia um relacionamento com o pai, nem com o irmão, aonde também não havia amor, nem pelo pai e nem pelo próximo. Isso começou a mexer comigo, começou a mexer com os meus pensamentos. Mas o foco ainda não era esse. Eu fiquei me questionando sobre várias coisas. Ele não se preocupou em nenhum momento com a dor do pai de ter visto o filho caçula indo embora. Ele também não se contentou com o pai o fato de receber o irmão que estava perdido. Ficou tempos, vai saber quanto tempo que esse irmão ficou longe, não se alegrou com a vinda do irmão. Ele era um estranho dentro da própria casa. Tanto que nessa passagem, ele se refere ao próprio irmão, falando com o pai, o teu filho. Ele não se refere ao teu filho como o irmão dele. Então, assim, o que eu entendia que ele não tinha vínculo dentro de casa, nem com o pai e nem com o próprio irmão. E o pai ainda chama ele para ele se entrosar, mostrando para ele que ele fazia parte, sim, como um membro da família. Quando ele diz, meu filho, seu irmão estava perdido, e ele volta para casa. E aí ele começa a demonstrar, dizendo para ele que tudo aquilo que ele tinha, aquela fortuna que o pai tinha, já era dele. Já era dele, não precisava ele estar fazendo aquele alvoroço todo, porque aquilo tudo já cabia a ele. Era só ele usufruir daquilo. Mas ele tinha seus próprios interesses. A parábola termina sem que Jesus relate na Bíblia se esse filho mais velho, se ele retorna para casa. Porque diz que o pai foi até ele do lado de fora, porque ele se recusou a entrar. Uma vez que ele se recusa a entrar, Jesus ele não mostra para a gente, não finaliza essa parábola dizendo se ele houve esse retorno. O que eu entendo e que eu fiquei me questionando, aonde está esse filho? Esse filho mais velho? Quem é esse filho mais velho? Esse filho mais velho, ele representa os fariseus. Aqueles mesmos fariseus que crucificaram a Jesus na cruz. Os mesmos fariseus que se achavam bons, que se achavam os caras. Eles frequentavam cultos, eles eram obedientes, oravam, jejuavam, mas nada daquilo era verdadeiro. Era só para que todo mundo visse. Já diz o Senhor Jesus na palavra dele, para que não faça essas coisas como os próprios fariseus faziam, que eram orar em pé para que fossem vistos. Pois esse filho, ele fazia isso. Já tinha o seu próprio interesse. Mas nada daquilo era verdadeiro. Era tudo por interesse. E nós achamos que as boas obras é o que vai nos salvar. E assim como os fariseus, nós vamos aos cultos, nós oramos, nós jejuamos, nós somos obedientes, mas muitas vezes nada disso é verdadeiro. Fazemos como aqueles fariseus que faziam, os mesmos que crucificaram a Jesus. Tudo por interesse. Achamos que as boas obras irão nos salvar. Cantamos hinos, usamos a Bíblia, mas somos estranhos dentro da própria casa. E se agirmos assim, como eles, como os fariseus, haverá um dia em que ouviremos: nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, que vos pratica a iniquidade. Jesus, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Porque aqueles filhos mais velhos, representados como os fariseus, não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo. A conclusão é que se Deus se alegra na presença dos seus anjos por um pecador arrependido, e se hoje nós temos morada na casa do Pai, e se não estamos mais mortos por conta, e nem perdidos por conta dos nossos pecados e delitos, isso tudo é pela obra redentora de Cristo. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem. Será que nós estamos agindo como aqueles fariseus? Será que o que você tem feito, será que o que eu tenho feito tem de fato alegrado o coração de Jesus? Qual é a intenção do nosso coração, uma vez que a gente faz alguma coisa e coloca na mídia? Deus tem falado isso no meu coração. Qual é a intenção do meu coração? É fato, nós não podemos agir como aqueles fariseus, com a hipocrisia de dizer que não gostamos de receber elogios, que não estamos nem aí para o que vão dizer, os elogios que vamos receber. Ora, é óbvio que nós gostamos de receber elogios, sim. É óbvio que nós gostamos de ter o reconhecimento de estarmos fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou. Ide e pregai o Evangelho, alcançai almas para o reino dos céus. É esse o desejo do meu coração. Mas certamente também há a alegria e o contentamento de receber um elogio. Mas que isso não predomine a mensagem. Para que isso não predomine mais do que aquilo que o meu coração deseja, que é realmente levar uma mensagem de Deus para uma pessoa, para que realmente uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus possa vir a reconhecer quando olhar para mim, quando olhar para você e ver, refletir Ele através da nossa vida. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha vida, que Ele tenha misericórdia da sua vida. E eu sempre me lembro de uma palavra onde o Senhor Jesus diz em João 15:5, se não me engano, que Ele diz que Ele é a videira, eu sou o ramo. Se eu estiver nele e Ele estiver em mim, darei muitos frutos. Mas sem Ele, eu nada posso fazer. E é verdade. Sem o Senhor, eu não posso nada. Que o meu coração esteja voltado para a obra, sim, mas que a intenção do meu coração seja mais genuína, seja a intenção de estar alcançando pessoas, de estar fazendo com que pessoas reflitam sobre o que elas têm feito dentro da casa de Deus, sobre fora da casa de Deus. Quem é ela lá dentro, quem é ela lá fora. Que haja transformação na sua vida, que haja transformação na minha vida, que há uma renúncia constante e diária. Constância. A gente precisa ser constante em oração, constante em renúncia. Essa é a mensagem que eu deixo para você, essa é a mensagem que eu venho refletindo, que o Senhor tem falado comigo. Que o Senhor Jesus fale muito mais no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Um abraço e até uma próxima mensagem. Beijo.